sur le chemin. Diga comigo, no caminho. Dites avec moi, sur le chemin. Vamos, no caminho. Sur le chemin. No caminho. Sur le chemin. É muito bom a gente fazer reflexão. C'est bien de réfléchir. Olharmos sobre a caminhada. Regardez sur le chemin. Se você não faz isso, você precisa fazer. Si tu fais pas ça, tu as besoin de le faire. Você precisa fazer uma autoavaliação. Tu dois te faire une autocritique E você precisa analisar a si mesmo. et te voir toi-même, t'analyser toi-même. Não importa eu só preciso que só quem está trabalhando andando, hein? Em J'ai nome besoin de que Jesus. seulement ceux qui sont de service se mouvementent. Independentemente da idade, Indépendamment de l'âge, do mais pequeno ao mais velho, du plus petit au plus vieux. já foi um tempo que se passou. Il y a un temps qui a passé. E nós muitas vezes podemos identificar algumas coisas. Et nous pouvons identifier plusieurs fois des choses. Nós podemos olhar. Nous pouvons regarder. Eu posso me lembrar de quando eu tinha 25 quilos a menos. Eu me Je lembro. peux me rappeler de quand j'avais 25 kilos en moins. Je me rappelle. A minha calça não lembra mais. Mon pantalon ne se rappelle plus. Eu posso me lembrar quando eu tinha mais cabelo. Je peux me rappeler quand j'avais plus de cheveux. Mas eu posso me lembrar de muitas outras coisas. Mais je peux aussi me rappeler de plusieurs autres choses. Eu posso me lembrar quando há 26 anos atrás eu entreguei a minha vida para Jesus. Je peux me rappeler quand il y a 26 ans en arrière, j'ai donné ma vie à Jésus. Eu posso lembrar das vezes que eu fui uma vez fazer uma visita na prisão. Je peux me rappeler quand des fois j'ai été faire des visites à la prison. E eu estava regendo um coral num presídio no Brasil. Et j'étais leader d'une chorale au Brésil. E de repente eu regendo o coral. Et pendant que je lidérais cette chorale, E na hora que eu viro assim para a gente receber, né, o agradecimento daquelas pessoas que estavam ali, et quand je me retourne pour recevoir les remerciements des gens qui étaient là, eu vejo lá um amigo que jogamos bola junto, preso. j'ai vu un ami que j'ai joué le ballon avec lui qui était en prison. Eu posso me lembrar que no ano de 2009, Je peux me rappeler que l'année de 2009, já adiantando, né? os déjà meus beaucoup en anos, avant sur mes années, eu posso me lembrar que eu estava trabalhando em Portugal com uma pessoa que era da Romênia, uma mulher. je peux me rappeler qu'au Portugal, je travaillais avec une personne de Roumanie, Ela não falava português e nem eu falava romeno, une femme qui parlait pas portugais, ni moi je parlais le roumain. mas nós estávamos ali no espaço público, um jardim da prefeitura, Mais nous étions là sur un espace public de la préfecture. e eu comecei a fazer sinal para ela para falar que Jesus estava entre nós. Et j'ai commencé à lui faire des signes pour lui dire que Jésus était au milieu de nous. Jesus Jésus está aqui. est ici. Ele Lui te ama. t'aime. E ela começar a chorar. Et elle a commencé à pleurer. Depois de alguns anos na Inglaterra, Après quelques années en Angleterre, eu tive uma outra experiência, mas agora com um homem romeno. j'ai eu une autre expérience, mais cette fois-ci avec un homme roumain. E ele falava inglês, mas eu não falava. Il parlait anglais, mais moi non. E ele era um músico assim maravilhoso. Et c'était un musicien merveilleux. E eu fui ter um momento porque eu tinha um outro amigo que era amigo dele. Alors j'étais par un moment avec lui car j'avais un autre ami qui était aussi son ami. E quando eu falava para ele, Et quand je lui disais, ele dizia em inglês para outra pessoa. il traduisait en anglais à l'autre personne. Não precisa traduzir porque eu entendi tudo. Il n'y a pas besoin de faire de traduction, j'ai tout compris. Posso lembrar de muitas outras coisas. Je peux me rappeler de plusieurs autres choses.
Eu posso voltar no passado e lembrar do meu tempo de iniciante na igreja. Je peux me retourner vers le passé et me rappeler du temps que j'ai initié à l'église. Eu posso lembrar que eu já cantei no coral. Je peux me rappeler que j'ai déjà chanté à la chorale. Eu posso lembrar que eu já cantei no louvor. Je peux me rappeler que j'ai chanté des louanges. Eu posso lembrar que eu fui guarda noturno da igreja no Brasil. Je peux me rappeler que j'étais sécuritas nocturne de l'église au Brésil. Eu posso lembrar que quando eu era responsável pelos velórios da minha igreja. Je peux aussi me rappeler quand j'étais le responsable pour les enterrements de l'église. Posso lembrar que eu tinha medo de morto, de caixão terrível. Je peux me rappeler que j'avais une peur bleue des morts et des cercueils. E eu fui para uma igreja onde o pastor era o pastor que mais fazia velório da cidade. Et j'étais dans une église, c'était le pasteur qui faisait le plus d'enterrements dans la ville. Quantas vezes ele não me fez segurar no caixão? Combien de fois il m'a fait tenir le cercueil? Quantas vezes ele não me fez escolher flores do velório? Combien de fois il m'a fait choisir des fleurs pour l'enterrement? Levar a roupa do morto lá no necrotério? Ramener les habits du mort au centre funéraire? Me fez fazer cantar o tempo inteiro dentro do cemitério. Il m'a fait chanter tout le temps à l'intérieur du cimetière. Eu me lembro Je me rappelle de uma igreja de, sei lá, 1.300 metros quadrados. d'une église de 1300 mètres carrés. Então essa sala aqui não é nem o púlpito da igreja, não Alors ce salon n'est même pas l'autel du salon. E nós estávamos cantando e quase mais de 1.000 pessoas e a eletricidade acabar. Nous étions en train de chanter avec plus de 1000 personnes et l'électricité c'est fini. E como que canta, pastor, sem eletricidade? Et comment on chante sans électricité? O coral atrás, La chorale en arrière, 40 pessoas, 50 no coral, 40 personnes, 50 sur la chorale, dizendo, olha, qui disaient comme ça: nós vamos agora enfileirar agora nesse corredor dessa igreja. nous allons sortir en file dans les couloirs de l'église E nós vamos começar a cantar. et on va commencer à chanter. Pode ter atraso, Il peut avoir du retard, mas o que você escutar do de trás, você reproduz pro da frente. mais ce que tu entends en arrière, tu reproduis en avant. De muitas outras coisas. Et de plusieurs autres choses. É caminho. C'est un chemin. Eu não sei você, pensa aí pouco na sua vida e olha aí para a sua caminhada. Je ne sais pas toi, pense un peu sur ta vie et sur ton chemin. Você é capaz de identificar a sua caminhada? Est-ce que tu es capable d'identifier ton chemin? Momentos tristes, Les moments tristes, momentos alegres. les moments joyeux. Eu me lembro, Je me rappelle, minha avó, ma grand-mère, espanhola, espagnole, com câncer, qui avait un cancer. estado terminal, On est en phase finale, dizendo para minha tia, qui disait à ma tante: eu queria que o meu neto pastor pudesse me visitar. j'aimerais que mon petit-fils pasteur vienne me rendre visite. O cabelo dela branco, Avec ses cheveux bruns, blancs, 90 anos. avec 90 ans. E ela dizendo, Et elle disait: eu não aguento mais os médicos me tocar. je ne peux plus que les médecins me touchent. E eu pego, Et je prends, falo, minha avó, a senhora quer aceitar Jesus agora? et je dis: grand-mère, tu veux accepter Jésus maintenant? Minha avó, a senhora confessa os seus pecados? Grand-mère, tu dis tes péchés, tu les confesses. Coloca a mão sobre a sua cabeça Je mets la main sur ta tête e oro. et je prie. Dou beijo e vou embora. Je lui donne un bisou et je pars. Quando eu chego na minha casa, o telefone toca que ela já não estava mais entre nós. Et quand j'arrive à la maison, le téléphone sonne pour me dire qu'elle n'était plus parmi nous. Me lembro quando não tinha dinheiro para pagar o aluguel em Portugal. Je me rappelle quand j'avais pas l'argent pour payer le loyer en Portugal.
que eu, trabalhando como jardineiro, Et j'ai travaillé comme jardinier, com meu saco nas costas e a comida dentro e a água, avec mon sac sur le dos, la nourriture et l'eau, dizendo: Deus, je disais, Dieu, eu não tenho dinheiro para comer. j'ai pas d'argent pour manger. Meu salário vai ser só daqui 30 dias. Mon salaire sera seulement dans 30 jours. Já tinha a pastora Maria Júlia, ainda pequena, com 4 anos de idade. Il y avait la pasteur et Maria Julia était toute petite avec 4 ans. E vou trabalhar. Et je pars travailler. Num verão, En été, ligando as regas de um jardim para o outro. je allumais l'arrosage dans tous les jardins. De repente, numa desses andar de um lado para o outro, Et tout d'un coup, en marchant d'un jardin vers l'autre, eu olho assim no chão monte de nota de euro. je regarde par terre beaucoup de billets d'euros. Eu olhei Je regarde e falei: eu vou lá no outro jardim primeiro, que et j'ai dit, je vais d'abord aller dans l'autre jardin, se alguém perdeu, vai que volta e busca. Né? car si quelqu'un a perdu, il va retourner, il va chercher. Tira essa mesa daqui, ó, por favor. Nessa andada, Et sur ce chemin, volta outra vez, o dinheiro continua lá. je retourne encore une fois et l'argent est toujours là-bas. E aí eu pensei que era o dinheiro do banco imobiliário, que era de brincadeira, eu não conhecia o euro ainda na mão. Alors je pensais que c'était de l'argent de la banqueroute, E eu disse: Deus, car je ne connaissais pas encore l'euro. olhei, Alors j'ai dit, Dieu, j'ai regardé, eu já tinha andado para lá, voltado. j'étais déjà parti là-bas, j'étais déjà revenu. Eu não sei se é verdade, Je ne sais pas si c'est vrai. mas se for de brinquedo, eu levo para Maria Júlia brincar. Mais si c'est un jouet, je ramène à Maria pour qu'elle joue. Coloco no saco aquele monte de euro. Alors je mets dans le sac le tas d'argent. Chego no lugar onde a pessoa que nós morávamos, né, queria o dinheiro, estava certo ela. J'arrive à l'endroit où nous habitions, où la personne attendait de l'argent. Elle était juste. Ela tinha um comércio. Elle avait un commerce. E eu pergunto para ela: você tem uma nota de euros aí? Et je lui pose la question, est-ce que tu as un billet d'euros? Aí ela disse: você nem me pagou, ainda quer emprestado? Elle me dit, tu m'as pas encore payé, tu veux que je te prête? Eu falei: não, eu só quero ver. J'ai dit non, je veux juste voir. Aí quando ela pegou, me deu, Alors quand elle a pris, elle m'a donné, peguei e devolvi. je l'ai rendu. Falei: olha, não sei. Je lui ai dit, je sais pas. A partir de hoje eu acredito que dinheiro se fabrica no céu. Depuis aujourd'hui, je suis croyant que l'argent se fabrique au ciel. Porque eu encontrei um monte de euro no chão. Car j'ai trouvé un tas d'euros par terre. É no caminho. Sur le chemin. Tantas coisas no caminho. Beaucoup de choses sur le chemin. Daria para a gente passar o culto aqui só falando do que aconteceu no caminho. On pourrait faire tout un culte juste pour parler de ce qui est arrivé sur le chemin. Já pensou se cada um de nós contássemos as nossas histórias sobre o que aconteceu no caminho? Est-ce que vous êtes déjà mis à penser si chacun de nous racontait ces histoires qui sont arrivées sur le chemin? Eu já ouvi. J'ai déjà entendu. A sua voz só serve para cantar no coral, porque você não pode cantar sozinho, sua voz é horrorosa. Ta voix, elle sert qu'à chanter sur la chorale, car tout seul, ta voix n'est pas bonne. E quando você escuta isso de um profissional, ainda pior ainda, alguém que é profissional naquilo que faz. Et quand on entend cela d'un professionnel, c'est encore pire, car il est professionnel dans ce qu'il fait. E depois de um tempo, você acaba se tornando líder da pessoa que falou que você não podia cantar. Et après un moment, tu deviens leader de cette personne qui a dit que tu ne servais pas à chanter. Já fui tesoureiro na igreja, J'étais déjà trésorier à l'église. quase fui coveiro, J'ai presque travaillé dans un cimetière. porque teve uma vez que num velório, Car il y a une fois, era pendant un buraco, enterrement, e eu segurando na ponta do caixão, assim, na frente. je tenais le cercueil comme ça en avant. Enfiaram assim, o pé caiu e eu voltei com o caixão.
Et j'ai trébuché sur un trou, mais j'ai revenu avec le cercueil. Pastor que sofreu acidente do nosso ministério ficou tetraplégico. Un pasteur de notre ministère qui a eu un accident, qui est devenu tétraplégique. Só o pescocinho mexendo. Il y a juste le cou qui bougeait. E eu me ofereci para ficar com ele à noite. Et je me suis mis à disposition de lui pour rester avec lui la nuit. Ele só sentiu o rosto. Il sentait juste sa face. E eu ficava fazendo massagem assim com as pontas dos dedos no rosto, só porque era a única parte do corpo que ele sentia. Et alors j'ai passé la nuit à lui faire un massage sur la joue car c'était l'unique endroit où il sentait. E Deus visitava a vida dele. Et Dieu lui rendait visite. Ali a gente chorava e ouvia Deus falando naquele lugar ali. Et là nous pleurions et on entendait Dieu qui parlait à cet endroit. No caminho. Sur le chemin. Mesmo depois de convertido, sendo rejeitado, Même après être converti et rejeté, mesmo sendo convertido, muitas vezes sendo injustiçado até no meio da igreja, et même quand j'étais converti au milieu de l'église, j'étais dans l'injustice. e daria para escrever um livro das injustiças. Et j'aurais pu écrire un livre avec les injustices. Quantas vezes eu me senti injustiçado? Combien de fois je me suis senti qu'on était injuste envers moi. Das vezes que eu fui disciplinado, Combien de fois j'ai été discipliné. no caminho. Sur le chemin. Uma vez nós tivemos um grupo de teatro Une fois, nous avions un groupe, une troupe de théâtre que veio aqui qui est venue ici e eles disseram uma frase naquele teatro: et ils ont dit une phrase à ce théâtre. Deus trata forte com quem tem um futuro forte. Dieu traite fort avec quelqu'un qui a un futur fort. Adultos Les adultes fazem o que quer. font, Adultos fazem aquilo que é necessário. les adultes font le nécessaire. Crianças fazem aquilo que elas querem. Les enfants font ce qu'ils veulent. É no caminho. Sur le chemin. Você não falar inglês Tu parles pas anglais e você vê alguns ingleses junto com você. et tu vois des anglais avec toi. Quando você estava ali limpando no restaurante, Pendant que tu nettoyais un restaurant, continuar jogando assim o papel no chão para você, qui balance encore du papier par terre pour que tu le ramasses, só para você limpar. pour que tu nettoies. Seu imigrante. Immigrant. Nunca faltei num dia naquele trabalho, J'ai jamais manqué un jour au travail, porque eu sabia da minha responsabilidade car je savais ma responsabilité de cuidar da minha família, de s'occuper de ma famille, de ter filhos para poder criar. avoir des enfants à élever. Acordar às 5 horas da manhã para ir trabalhar. Me réveiller à 5 heures du matin pour aller travailler. Nosso culto da igreja que eu pastoreei da catedral em Birmingham era no sábado. Le culte que j'avais dans l'église où j'étais pasteur à Birmingham, c'était samedi. Chegava em casa 3h30. J'arrivais à 3h30. A pastora e as crianças tudo pronto para ir para a igreja. Le pasteur et les enfants étaient déjà prêts pour aller à l'église. E eu só ia para o banheiro tomar o banho e 4 horas poder estar na igreja para poder ensaiar o louvor. Je partais aux toilettes, je prenais ma douche et à 4 heures je devais être à l'église pour commencer les louanges. No caminho. Sur le chemin. Esse ano faz 7 anos que eu estou na Suíça. Cette année, ça fait 7 ans que je suis en Suisse. Os momentos felizes são maiores do que os tristes. Les moments joyeux, heureux, sont plus grands que les tristes.
Mas teve muitos momentos tristes. Mais il y a eu beaucoup de moments tristes. Mas não são os momentos tristes que pode mover alguém que está no propósito. Mais ce n'est pas les moments tristes qui peuvent faire mouvoir quelqu'un qui suit son objectif. É no caminho. C'est sur le chemin. Lucas capítulo 24. Luc, chapitre 24. Fala dos discípulos no caminho de Emaús. Nous parle des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Capítulo 24 é o momento que Jesus ele tinha ressuscitado. Le chapitre 24, c'est le moment où Jésus avait ressuscité. Então era para ser um momento de alegria. Alors, ça aurait dû être un moment de joie, Porque Jesus ressuscitou. car Jésus avait ressuscité. Hoje nós podemos celebrar a Santa Ceia porque Jesus ressuscitou. Aujourd'hui, nous pouvons célébrer la Sainte Seine, car Jésus a ressuscité. As mulheres foram até lá o túmulo de Jesus e não estava lá. Les femmes sont parties jusqu'à la tombe de Jésus, mais il n'était plus là. As mulheres voltaram para onde os discípulos estavam, disseram: Ele não está lá. Les femmes sont retournées vers où ils étaient les disciples, elles ont dit, il n'est plus là-bas. Mas os discípulos de Jesus não acreditaram. Mais les disciples de Jésus ne les ont pas crus. Mas diz que tinha 2 anjos na porta do túmulo de Jesus. Mais ils ont dit qu'il y avait 2 anges qui étaient sur la porte de la tombe de Jésus. No versículo 15 do versículo 5 do capítulo 24, Sur le verset 5 du chapitre 24, diz que as mulheres estavam amedrontadas, dit que les femmes avaient peur. baixaram o seu rosto no chão, Elles ont mis leur visage contre terre. e os homens lhes disseram, os anjos: Por que, mulheres, vocês estão tristes? Et les anges leur ont dit, pourquoi femmes êtes-vous tristes? Talvez eu pergunto para você nessa manhã. Alors peut-être je te demande ce matin, Talvez eu pergunto para mim. peut-être je me demande à moi, Talvez aquilo que me angustiou nessa semana. peut-être quelque chose qui m'a mis en angoisse cette semaine, Talvez aquilo que me entristeceu nessa semana. ou quelque chose qui m'a rendu triste cette semaine. Por quê? Pourquoi Você toi, está triste. tu es triste? Por quê? Pourquoi? Por que Maria? Pourquoi Marie? Por que João? Pourquoi Jean? Por que Francisco? Por que Francisco? Por que Paulo? Pourquoi Paul? Por que você se entristeceu nessa semana? Pourquoi tu es devenu triste cette semaine? E no verso 6, Et dans le verset 6, os anjos disseram para a mulher: les anges disent à la femme, Por quê? pourquoi? Ele não está aqui. Il n'est pas ici, Ele ressuscitou. car il a ressuscité. Lembra-se do que ele disse Rappelez-vous de ce qu'il a dit quando ele ainda estava com vocês na Galileia. quand il était encore avec vous en Galilée. Todos nós aqui temos dores, gente. Todos. Nous tous ici avons des douleurs. Tous. Cada do seu nível, cada da sua forma, todos nós temos. Chacun à son niveau, chacun de sa façon. Nous tous, nous avons. Mas agora eu te pergunto uma coisa. Mais maintenant, je te pose la question. O que é essa dor? Quelle est cette douleur? Diante de uma vida eterna com Jesus. Devant une vie éternelle avec Jésus. Os anjos perguntaram: Por que você está triste? Les anges lui demandaient, pourquoi tu es triste? Essa é só a introdução da mensagem, eu nem comecei ainda. Ça, c'est juste une introduction du message. J'ai pas encore commencé. Mas eu olho para esse texto. Alors je regarde ce texte. Isso me dá vontade de falar: Por que você ainda está triste? Et j'ai juste envie de dire, pourquoi tu es encore triste? Por que você está procurando na terra aquele que ressuscitou? Pourquoi tu cherches sur terre celui qui a ressuscité? Essas mulheres receberam essa mensagem. Ces femmes ont reçu ce message. Voltaram aos discípulos. Ils sont retournés vers les disciples. Aleluia. Alléluia. Ele está vivo. Il est vivant. Ele não está lá. Il est pas Ele là-bas. não está lá. Il n'est pas là-bas. Mas olha, Mais regardez, elas trouxeram boa notícia. ils ont ramené bonne nouvelle.
Elas pensaram que os discípulos iam acreditar. Elles pensaient que les disciples allaient croire, Eles não acreditaram. mais ils n'ont pas cru. Eu e você podemos ter até a boa notícia nos nossos lábios, Moi et toi, nous pouvons même avoir la bonne nouvelle sur les lèvres. mas fazer com que os outros acreditem não é a nossa parte. Mais faire en sorte que les autres croient, c'est pas notre boulot. Pedro até foi lá no túmulo e chegou lá e falou: é verdade. Pierre a été jusqu'au tombeau et puis il a dit oui, c'est vrai. Por que ele não acreditou logo que aquelas mulheres viram? Mais pourquoi il n'a pas cru tout de suite ce que les femmes avaient vu? Elas não eram qualquer mulher. C'était pas n'importe quelle femme. Elas eram seguidoras de Jesus. C'était des femmes qui suivaient Jésus. Elas acompanhavam onde o mestre andava. Elles accompagnaient où le maître allait. Mas no verso 11 diz: mas eles não acreditaram nas mulheres. Mais au verset 11, ils disent, eux ne l'ont pas cru aux femmes. E ainda falou: suas loucas. Et encore, il les a dit, les folles. Versão Leonardo de hoje. Version Leonardo d'aujourd'hui. Então agora eu quero compartilhar algumas lições. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des leçons. Não que a gente já não tenha recebido algumas lições. Non que nous n'ayons pas encore reçu des leçons. Você precisa depois ler Lucas capítulo 24. Você precisa Vous, ler vous avez depois. besoin encore de lire Luc chapitre 24 après. E no verso 13 eu aprendo a primeira coisa. Et le verset 13, c'est la première chose. Que dois discípulos, Que Dieu, deux disciples, na hora que Jesus ressuscitou, au moment dont Jésus avait ressuscité, eles foram embora. ils sont partis. Em primeiro lugar, En premier lieu, quando a promessa acontecer, quand la promesse arrivera, tome cuidado para não ir para outros caminhos. faites attention de ne pas partir sur d'autres chemins. Eu falei um pouco sobre os meus caminhos. J'ai parlé un peu sur mes chemins. Até vontade de matar eu já tive. Même envie de tuer, j'ai déjà eu. Não foi você, claro. C'est pas vous, c'est clair. Ou quem sabe. Ou peut-être. Mas para a promessa acontecer, eu não posso ir para outros caminhos. Et pour que la promesse arrive, je ne peux pas aller sur d'autres chemins. Os discípulos esperavam a ressurreição de Jesus. Era que Jesus ressuscita, eles vão para outro e vão embora. Les disciples attendaient la résurrection de Jésus, mais quand il ressuscite, ils partent. Emaús significa terra das águas quentes. Emmaüs signifie terre des eaux chaudes. Como que tem um lugar aqui que você vai numa piscina quente nas montanhas? Ih, Il y a un endroit ici où il y a une piscine chaude, vous allez dans les bains. é como se no frio você fosse tomar um banho nas montanhas de água quente, sabe? C'est comme si pendant le froid, vous allez prendre un bain dans les eaux thermales. A primeira coisa que a gente não faz quando vive a realização de uma promessa C'est la première chose qu'on fait quand on ne vit pas la réalisation d'une promesse. é sair do lugar aonde a promessa aconteceu. C'est sortir de l'endroit où la promesse est arrivée. Mas os dois saíram Mais les deux sont partis. no dia da promessa. Le jour de la promesse. Em segundo lugar, Deuxième lieu, do versículo 16 em diante, dans le verset 16 en avant. quando eu sigo os meus próprios caminhos, Quand je suis mes propres chemins, eu sou impedido pelo próprio Jesus de ver as coisas do reino de Deus. je suis empêché par Jésus lui-même de voir les choses du royaume. Verso 16. Verset 16. Mas os olhos dele foram impedidos. Mais leurs yeux étaient empêchés. Fazer a minha vontade, Faites ma volonté. seguir os meus próprios desejos, Suivre mes propres désirs. cria um bloqueio entre Deus e mim. Créer un blocus entre Dieu et moi. As revelações agora só acontecem de forma natural, Alors les révélations arrivent seulement maintenant de façon naturelle. fruto de experiências que eu já tive, mas que agora Fruit des expériences que j'ai eues, mais que maintenant, vão ser simplesmente memórias. juste simplement des mémoires. Entenda uma coisa: Comprenez une chose.
discípulos obedecem. Les disciples obéissent. E em terceiro, En troisième, do verso 17 ao 24 de Lucas 24. du verset 17 au 24 de Luc 24, Eu aprendo que conhecimento sem comportamento nos torna as pessoas frustradas. j'apprends que connaissance sans le comportement Eu lembro Do- do meu caminho. nous transforme en des personnes frustrées. Je me rappelle de mon chemin. Você tem o ponto 3, não tem? Il y a le point 3. Não? Ok. Ok, Não ficarei frustrado. je ne serai pas frustré. A partir do verso 17, Alors depuis le verset 17, esses dois discípulos que estavam indo para Emaús ces deux disciples qui allaient vers Emmaüs começam a falar com Jesus. commencent à parler avec Jésus. Jesus aparece. Jésus leur apparaît. Faz aí, Elias, Jesus aparecendo, andando. Tum, isso. Fait Elias, Jésus qui Isso. apparaît en marchant. É porque senão o baterista não faz nada. Sinon le batteur il fait rien. Tum, tum. Isso aí é igual, é o pé grande isso aí. Isso aí não é Jesus, Ça c'est não. Bigfoot, c'est pas Jésus. hein. É, não, isso aí é o pé grande. Esses os pratos assim. Avec les E cymbales. Jesus aparece, Alors Jésus apparaît, vai conversando com as mulheres, vai conversando com os discípulos. parle avec les disciples. Aí os discípulos começam a contar tudo. Et les disciples commencent à lui raconter tout. Eles vão falando Il leur dit, que ele é tão triste. je suis tellement triste. Mas Jesus ressuscitou e eles ainda continuam tristes. Jésus est ressuscité, il continue à être triste. Mas eles conheciam a lei. Ils connaissaient la loi. Eles já tinham lido já aquilo Ils que os avaient déjà- profetas falaram. Ils avaient déjà lu ce que le prophète avait dit. Mas eles continuavam tristes. Mais ils continuaient à être tristes. Porque conhecimento Car la connaissance, sem comportamento sans le comportement, nos torna a pessoa frustrada. nous rend des personnes frustrées. Não importa o tanto que eu já fiz, gente. Peu importe le temps que j'ai déjà fait. O que importa é o tanto que eu estou fazendo. Ce qu'importe, c'est le temps que je fais. Pessoas frustradas só ficam olhando para o passado. Les personnes frustrées regardent qu'en arrière. Eu não consigo nem pensar no meu passado. J'arrive même pas à penser à mon passé. Primeiro porque o meu presente é muito melhor do que o meu passado. En premier lieu, car mon présent est beaucoup É mieux que mon muito passé. melhor. Est beaucoup mieux. Conhecimento sem comportamento nos torna pessoas frustradas. Connaissance sans comportement nous rend des personnes frustrées. Tem muita pessoa com tanto conhecimento, gente, Il y a beaucoup de personnes avec beaucoup de connaissances. que quando eu olho para elas eu falo, meu Deus, quem sou eu? Et quand je leur regarde, je me dis qui je suis. Mas aqueles discípulos, eles tinham tanto conhecimento Mais les disciples, ils avaient tellement de connaissances que eles queriam explicar para Jesus. qu'ils voulaient expliquer à Jésus. Sabe aquele quando você ora dormindo, Tu sais, quand tu pries en dormant que você abençoa Jesus? et tu bénis Jésus, Ninguém nunca fez isso? personne n'a jamais fait ça? Ninguém? Personne? Não fez, Maria? Senhor, Jesus te abençoe, em nome de Jesus. Seigneur Você Jésus, fala, meu Dieu te Deus, bénit au nom de Jésus. É isso que está acontecendo. C'est ce qui arrive. Jesus chega do lado dos discípulos. Jésus est à côté des disciples Agora os discípulos querem explicar para Jesus. et les disciples maintenant veulent expliquer à Jésus. Em quarto lugar, Et en quatrième lieu, mesmo quando nós seguimos a Jesus même comme nous suivons Jésus, em nossos próprios caminhos e nossas próprias vontades, sur nos propres chemins et nos volontés, Ele nos dá uma nova oportunidade. il nous donne une nouvelle opportunité. O verso 25, por favor. Le verset 25, s'il vous plaît. Seus cabeçudos, é a minha versão, isso. Oui. Ma version, grosse tête. O que vocês estão fazendo aqui, seus cabeçudos? Qu'est-ce que vous faites ici, têtu? Vocês são difíceis de entender, né? Vous êtes tellement difficile à comprendre. Eu falei, Je vous ai dit, os profetas falaram, les prophètes ont dit, agora eu estou aqui. maintenant je suis là.
Agora vocês querem ensinar Jesus. Et vous voulez m'apprendre? Vous voulez apprendre Jésus? Você nunca se pegou querendo ensinar Jesus de como fazer, gente? Vous vous êtes jamais pris sur le fait de vouloir apprendre à Jésus comment faire? Deixa eu dizer uma coisa. Laissez-moi vous dire une Quando eu chose. falo isso e ninguém faz nada, Quand je dis ça et personne ne fait rien, eu me sinto o único pecador dessa je me sala. sens l'unique pécheur de ce salon. Seus cabeçudos, até escrevi aqui, seus cabeçudos. J'ai même écrit ici, têtu. Vou explicar tudo de novo. Je vais expliquer encore une fois. Verso 26. Verset 26. Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Ne fallait pas que le Messie souffre toutes ces choses pour entrer dans sa gloire? Verso 27. Verset 27. Não sei qual que é esse. E começando por Moisés e todos os profetas. Puis en commençant par Moïse et continuer par ceux de tous les prophètes. Agora pensa comigo para você ficar com raiva também. Isso. Maintenant pensez avec moi pour que vous soyez aussi énervés. Jesus andou com eles. Jésus marchait avec eux. Os profetas já falaram sobre o que ia acontecer. Les prophètes avaient parlé sur ce qui allait arriver. Jesus agora está com eles, ressuscitado. Jésus maintenant est avec eux, ressuscité. E eles querem ensinar Jesus do que deveria ter sido feito. Et ils veulent enseigner Jésus de ce qu'il aurait dû faire. E Jesus fala com mansidão. Et Jésus parle tout calme. Vai lá para o início. Il retourne au début. Eu não sei você, Je sais pas toi, mas tem hora que eu tenho raiva de mim. mais il y a des moments où je suis énervé contre moi. Porque Deus tem que me levar, Ele tem paciência de me levar no início de vez em quando para entender. Car Dieu a la patience de me ramener depuis le début, de nouveau, pour que je puisse comprendre. Mas Ele me leva. Mais il me ramène Com muita paciência. avec beaucoup de patience Para explicar aquilo que eles já sabiam e aquilo que eles já conheciam. pour expliquer ce qu'il savait déjà, ce qu'il connaissait déjà. Em quinto, e aqui eu termino. Et en cinquième, et là je finis, Coisas extraordinárias acontecem quando eu estou na mesa com Jesus e o pão é partido. des choses extraordinaires arrivent quand je suis à table avec Jésus et le pain est partagé. Jesus teve um Judas na mesa dele, gente. Jésus a eu un Judas sur sa table. Ele já sabia, Il savait déjà, porque ele disse que o traidor está aqui nessa mesa car il a comigo. dit, le traître est ici à table avec moi. Jesus poderia ter dito: Jésus aurait pu dire, tira esse traidor daqui, enlevez ce traître d'ici, fogo nele. mettez-lui le feu. Eu não vou comer com traidor. Je ne veux pas manger avec un traître. Mas o que Jesus fez? Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Partiu Il a partagé e deu. et il a donné le pain. Por isso que nós não podemos levar qualquer para a nossa mesa. C'est pour ça que nous ne pouvons pas ramener n'importe qui à notre table. Mas nós levamos para a nossa mesa quem desejamos ter comunhão. Mais nous ramenons à notre table qui nous désirons avoir la communion. Mas os cabeçudos dos discípulos Mais les têtus des disciples não deram ouvido às mulheres. n'ont pas écouté les femmes. Tá vendo, marido, escutai-vos as vossas Voyez les mulheres. maris, écoutez vos femmes. Não sobre gastar dinheiro, isso não. Pas Isso sur não. gaspiller de l'argent, ça non. Não. Controla o cartão, Ça, il faut isso. contrôler la carte. Isso. Mas diz que Mais ça nous dit, o verso 28, sur le verset 28, ao se aproximando do povoado, quando estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, ils purent vouloir d'aller plus loin. Jesus falou: vou ver se eles me deixam aí ou se eles me chamam para ficar. Jésus a dit, je vais les laisser voir s'ils m'appellent, s'ils m'invitent.
Essa é a oportunidade que Jesus nos dá hoje e nos dará sempre. Et c'est l'opportunité que Jésus nous donne aujourd'hui, il nous donnera toujours. Só que enquanto os nossos olhos estiverem abertos, ainda há tempo. Mas quando ele se fechar, não há mais. Mais pendant que nos yeux sont ouverts, on a du temps. Mais quand ils vont se fermer, il n'y aura plus de temps. Jesus fica passando na nossa frente Jésus passe devant nous para ver só se a gente chama ele. Ei, pour voir juste si on l'appelle. entra aqui. Rentre ici. Verso 29. Verset 29. E aí eles insistiram para Jesus ficar. Et alors ils ont insisté pour que Jésus reste. Jesus entrou, ficou com eles. Jésus est rentré, est resté avec eux. O verso de número 30. Dans le verset 30. E quando estava na mesa, tomou o pão e dando graças, partiu e deu para eles. Et pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de la bénédiction, il le rompit et leur donna. E no verso 31. Et dans le verset 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. E aí ele foi embora. Et alors il est parti. Desapareceu. Il a disparu. E o texto vai continuando. Et le texte continue encore. Agora os dois discípulos, Maintenant les deux disciples. um dizendo para o outro: Un disait à l'autre, você é um cabeçudo, hein? oh t'es-tu? A gente já não sentia um fogo aqui, um calor aqui dentro de nós? On ne sentait déjà pas un feu qui nous brûlait à l'intérieur? Você já pensou que o calor do verão que você está sentindo aí Est-ce que tu as déjà pensé la chaleur de l'été que tu sens pode ser mais do que algo natural dentro do seu coração? peut être plus que quelque chose de naturel à l'intérieur de ton cœur? E aí, Et là, eles voltam para o lugar da onde nunca eles deveriam ter saído. ils retournent à l'endroit où ils n'auraient jamais dû sortir. Nessa manhã, Jesus te dá essa Et oportunidade. ce matin, Jésus te donne cette opportunité. Nessa manhã, Jesus me dá essa oportunidade Ce matin, Jésus me donne cette opportunité de voltar para o lugar onde eu nunca saí. de retourner à un endroit d'où je suis jamais sorti. De poder ter os meus traumas e as minhas feridas curadas. De pouvoir avoir mes traumas et mes blessures guéries. Nessa manhã, Ce matin, porque foi no caminho. car c'était sur le chemin. Foi no caminho. C'était sur le chemin. Foi na cruz que hoje um dia servi meus pecados castigado em Jesus. C'était sur la croix. Foi ali, C'était sur la croix un jour que os où j'ai meus vu mes péchés olhos rachetés en abri. Jésus. E Alors c'était à cet endroit agora me alegro où mes yeux em se sont sua ouverts et maintenant je me cruz. réjouis sur sa croix. Eu ouvia falar J'entendais parler dessa graça de sem cette par, grâce à nulle part que do pareille, céu trouxe o nosso que du ciel nous a ramené notre Jésus. Mais je me suis fait sourd. Je me suis pas converti au Seigneur qui pour moi est mort sur la croix. Eu não sei se você recebeu algo nessa manhã. Je ne sais pas si tu as reçu quelque chose ce matin.